negar o teu poder. Aleluia, aleluia. Boa noite, igreja, graça e paz. Quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, nessa terça-feira. Quero te convidar a você a agradecer ao Senhor por ter nos trago até aqui, por ter nos permitido estar aqui nesse lugar. E não existem palavras para agradecer o Senhor o quão Ele é bom. Quão Ele é bom, o quanto que a Tua presença é favorável, a Tua presença é agradável. E eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e a colocar aos pés do Senhor a sua gratidão por estar aqui mais um dia. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, Senhor Jesus, que nos incentiva todos os dias para levantar, para caminhar, para seguir rumo à cruz, rumo a Cristo, sem olhar para trás, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade, Pai. Enche este lugar da Tua presença, Pai, até transbordar. Que a presença santa do Senhor esteja neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Os feridos
queremos ser, Senhor, regados e cuidados pelo Teu Espírito, Senhor. Flua em mim e flua em mim como tu mesmo. Você pode declarar com águas vivas, restaura o meu ser. Aplauda ao Senhor, exalte a Ele em adoração, em entrega, em rendição. Sabe que o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite o seu amor, da sua graça, da sua provisão, e que sejamos mesmo como essa canção expressa, um jardim fechado, em que Ele é o jardineiro, vem regar todos os dias a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé, com a sua presença e a sua palavra. Tudo que nós precisamos está no Senhor e na sua palavra. Amém, queridos? Graça e paz seja sobre você, amém? Que bom que você está aqui. Esta é uma noite de esperança, e que bom que você veio para estarmos juntos buscando ao Senhor mais da esperança que Ele tem para nós. Você pode tomar seu assento, fique à vontade. Que bom, queridos, um dia especial, dia chuvoso, e dia que o Senhor nos abençoa, regando a nossa terra, a nossa região, com as chuvas que vêm do céu. Tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente sobre nossa terra fértil, do nosso coração, amém, meus irmãos? Bom, meus queridos, eu quero ser breve aqui em alguns avisos, apresentar a você aquilo que vamos viver, né? Já temos avisado, mas para que você seja aí lembrado e não perca de vista, não é, a nossa programação de final de ano, muito especial. A saber que nas últimas terças-feiras, dia 23 e dia 30, nós não teremos a Noite da Esperança, por conta aí do final do ano, assim como também no dia 21 e 28, domingos, nós teremos apenas o culto da noite às 19 horas. Muito importante você saber disso, para que você não venha de manhã, quem sabe, esperando o culto, nós não teremos. Dia 21 e 28, domingo, nós teremos o culto somente à noite. E em especial no dia 21, nós vamos ter aqui a grande celebração de Natal, com uma noite muito especial, de uma apresentação também especial de Natal. Então, se prepare, se organize, venha aí em família, convide mais pessoas, vai ser extraordinário, como sempre é, e claro, com uma bênção especial para essa noite, não é? Jesus, a presença viva, tá certo? Então não perca. E nós queremos também lembrar que nós teremos nesta noite, dia 21 de dezembro, após o culto, uma cantina também especial preparada aí para nos servir, e também temos um tempo de comunhão ao final do culto, tá certo? Bom, meus irmãos, quero também reforçar que nós temos bem lembrado, na terça-feira que vem, dia 16, nós teremos aquela oportunidade de ouvirmos testemunhos de irmãos e irmãs que neste ano foram agraciados por Deus, tiveram aí uma intervenção divina, tiveram de fato um milagre do Senhor, seja ele financeiro, seja ele uma cura física, emocional, quem sabe você foi aí liberto de um vício, tem um testemunho para edificar a igreja e honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós queremos dar oportunidade a você.
você entende que tem algo significativo para a igreja, para testemunhar, compartilhar, em breves palavras, coisa rápida, mas que realmente venha servir de testemunho. Então esta é a oportunidade. Como vai funcionar? Nós precisamos que você se manifeste, venha procurar a mim, ao pastor Rodrigo, e dar o seu nome, ou conversarmos antes. Nós precisamos também, se caso tivermos muitos irmãos, muitos testemunhos, fazer, quem sabe, uma seleção, nos organizarmos melhor. Então é importante você nos procurar depois para conversarmos melhor, a fim de nos organizarmos. Então, na próxima terça-feira, às 20 horas, noite de testemunho, tá bom? E para finalizar, meus irmãos, quero lembrar que nós temos uma livraria muito especial, edificante para a nossa igreja, está ali funcionando todos os cultos. Se você ainda não conhece ou você ainda não prestigiou, quem sabe adquirindo um livro, esta é a oportunidade, porque nós compramos e adquirimos aí uma nova seleção de livros para edificar a sua vida, e já chegou, já está ali, então vale a pena você passar ali depois e verificar. Nós temos novas bíblias, diversas traduções, diversos tamanhos de letra, não é? Até bíblia de estudo. Nós temos ali alguns livros muito especiais, alguns com bastante exemplares, outros poucos, mas vale a pena você correr. Nós temos também, queridos, o presente diário, que é um devocional, para você seguir o ano inteiro de 2026, de janeiro a dezembro, do primeiro dia do ano até o final, o último dia do ano, com uma devocional diária, bem breve, curtinha, rápido de ler, fácil de ler, mais profundo, edificante, baseado na palavra de Deus. E aqui, por exemplo, é um exemplar com capa dura, e se trata mesmo de uma agenda, com campos aí para você preencher seus dados, né, aquilo que você está pensando, aquilo que você tem como planejamento no dia. Então vale a pena passar lá e dar uma olhada. São diversos tamanhos, diversos exemplares, com também diversos preços. Não perca a oportunidade. Estou sendo enfático para reforçar e realmente te encorajar a prestigiar a nossa livraria, adquirir livros, ler e descobrir cada vez mais o quanto é gostoso ler, descobrir, conhecer e aprender. Vale a pena. Nós, com a livraria, queremos te abençoar e te encorajar a este mundo do conhecimento. Nós precisamos ampliar a mente, ampliar a visão, e a leitura é fundamental para isso. Não só da Bíblia, mas também livros acerca da Bíblia, baseados na Bíblia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus, e agora, como você bem sabe, e como somos acostumados a fazer, mas não por formalismo, e não apenas por uma estrutura de culto, mas por entender o propósito de Deus, nós vamos louvar ao Senhor também com o nosso louvor financeiro, enquanto cantarmos essa próxima canção, reconhecendo e adorando a Deus pela sua provisão, pelo seu cuidado sobre nós. Amém? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te exaltar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, vem mesmo, Senhor, se revelar a nós nessa noite de uma forma especial, fazendo-nos entender que o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor não falha em todas as suas promessas. Sim, e o Senhor disse que estaria presente. O Senhor declara através da caneta do salmista que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Senhor, porque até mesmo como refúgio, socorro bem presente na angústia, o Senhor se revela. O Senhor Deus nos abençoa. Nós queremos te exaltar e engrandecer o teu nome e declarar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração nessa noite, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quem crê diz, amém e amém. Vamos adorar a Jesus.
vaso está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina. Se Jesus reina, e vivo está. E vivo está. Ele reina. Se Jesus reina, e vivo está. E vivo está. A manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está. Vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina. Se Jesus reina, vivo está. Vivo está. Ele reina. Se Jesus reina, vivo está. Vivo está. Acusado foi, mas hoje é amado por mim. Desprezado foi, mas hoje é amado por mim. Machucado foi, mas hoje é amado por mim. Crucificado foi, mas hoje é amado por mim. Jesus. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. Essa próxima canção que nós vamos ministrar, hoje, escutando ela para tocar hoje aqui na igreja, Deus falou ao meu coração a respeito de como na nossa vida às vezes a gente é muito inconstante. Às vezes nós estamos próximos de Deus, nós estamos vivendo aquele momento maravilhoso na presença dEle,
A gente está vivendo, como eu posso dizer, no auge, por assim dizer. Você sente a presença de Deus, as coisas acontecem na sua vida. Mas quando algo sai do nosso controle, você fica chateado com Deus. E você pensa assim: Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Eu estou indo bem, entendeu? E aconteceu esse fardo na minha vida. Ou então vice-versa. Às vezes você está afastado de Deus, você lembra de Deus só quando está aqui no culto, ou então está vivendo aquele famoso piloto automático de final de ano. E daí acontece um imprevisto na sua vida, uma pedra no meio do caminho, e daí você lembra de Deus com vontade mesmo. Fala: nossa, Deus existe. Verdade, Deus, me acude, que eu estou aqui. O que Deus trouxe no meu coração, escutando essa canção, é que existe um melhor lugar para nós estarmos. E esse lugar é na presença dEle. E essa presença dEle não deve se basear no momento que eu estou vivendo, se eu estou bem, se eu estou mal. Mas nós temos que aprender que nós devemos confiar quando nós estamos precisando. E devemos ser gratos quando tudo está bem. Essa presença, estar na presença dEle, não tem que ser pautado baseado no nosso meio. Não tem que ser pautado baseado naquilo que eu estou sentindo. Mas a presença dEle tem que ser algo constante em nossas vidas. Amém? Paizinho Deus, o Senhor é tremendo. Ensina nossos corações, Pai, que nós precisamos de Ti a cada momento. Em tudo, Pai, que nós possamos, Pai, dar graças, porque o Senhor venceu por nós. Porque o Senhor, Senhor Deus, é o melhor lugar ao qual nós podemos estar. Que o Senhor nos faça entender, Paizinho, que nós precisamos estar aqui, que nós precisamos estar debaixo da Sua graça, da Sua presença. E esse é o melhor lugar que nós podemos estar do mundo, Pai. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Dia eu quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao seu lado o melhor lugar. Lembro que Tua mão sempre me sustentou, que mesmo tão distante não me abandonou, pois Tu és o meu tudo, meu lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por Te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que Te encontrei,
És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor, pois não temos mais pra onde ir, Pai. Se só tu tens as palavras de vida eterna, se só tu tens, Pai, os caminhos de vida, se só o Senhor, Pai, que nos traz paz ao coração, uma paz, Pai, que não é pautada pelo imediato, que não é pautada pelo que eu sinto, mas é pautada pela certeza de que o Senhor já venceu todas as coisas, de que fomos redimidos e o Senhor vive em nossos corações. Por isso, Pai, queremos te exaltar, queremos te adorar e dizer que o Senhor deve ser nosso tudo. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Oh, não vou mais te deixar, Senhor. Oh Senhor, esse é o desejo do nosso coração, diante da certeza do Teu perdão, da Tua graça, do Teu favor sobre nós. Como virar as costas, Senhor, para tão grande bênção que o Senhor nos deu. Sim, o Senhor é o alto refúgio, um lugar seguro para nos encontrar, para debruçarmos o nosso coração, ó Deus amado, e sim, confiarmos completamente no Senhor. Pai, vem nos ensinar isso mais uma vez nessa noite. Nós queremos, Pai, à luz dessa canção, reconhecer, Pai, a suficiência do Senhor, por meio da Sua palavra em nós, porque temos tudo o que precisamos em Ti, nada nos falta. Obrigado porque o Senhor nos supre, o Senhor nos sacia, o Senhor nos sustenta. Obrigado, Senhor. Nós queremos mesmo declarar, Senhor, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa entrega, e dizer, Senhor, não largaremos mais, não olharemos mais para trás, mas é daqui para frente, Senhor, confiando em Ti, seguro no Senhor, o lugar seguro, o lugar de bênção, o lugar do amor, o lugar da graça, o lugar da paz, o lugar da restauração, o lugar da presença do Senhor. Não tem nada melhor, Senhor, nessa vida. Pai, vem nos mostrar isso mais uma vez, vem nos ensinar isso mais uma vez, vem nos atrair mais uma vez, Pai, essas verdades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos cantar mais uma vez esse refrão. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Glória a Deus, louve ao Senhor com as suas palmas, igreja. Aleluia.
Que linda canção, expressando aí uma oração de entrega, de amor, de rendição ao Senhor, né, meus irmãos? Que bom, graças a Deus. Você pode tomar seu assento, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus por este tempo de adoração e gratidão aos nossos irmãos por nos conduzir nesses louvores. Gratidão também aos nossos irmãos que estão aí na linha de frente, nos bastidores, estão aí trabalhando ocultamente, às vezes nos ministérios, né, lá no mídia, ali no balcão, ali na recepção, no estacionamento, lá no Espaço Kids. São tantos irmãos engajados, empenhados para fazer tudo acontecer para a glória do Senhor. E louvado seja Deus pela sua vida aqui, amém? Quem sabe hoje você está aqui para ouvir, receber, não é? Mas vai chegar o teu dia da escala, ô glória! Você não está engajado aí no ministério, fica aí a dica, o desafio, em nome de Jesus. 2026 está chegando, viu? Tem espaço, tem lugar para você, para servir conosco aqui no nome de Jesus. Queridos, nós estamos nessa série, e se fosse você, se eu fosse você, se você perdeu alguma mensagem dessa série, eu retomaria, veria novamente, né? Ou melhor dizendo, iria assistir no YouTube, vale a pena, uma série muito empolgante, né? Esses dias eu estava conversando com o irmão, e ele falava assim: pastor, como eu tenho sido edificado, como está sendo gostoso essa série, se fosse você, porque nos enxergar no lugar de um personagem bíblico, de fato, tirar lições, muito legal, muito abençoador. Então vale a pena, meus queridos, nós mergulharmos na palavra sempre. Hoje nós teremos aí um encerramento parcial dessa série, porque no ano que vem, com a graça do Pai, em momento oportuno nós vamos retomar, mas aí abrangendo um pouco mais, quem sabe no Novo Testamento, novos personagens, não é? Para descobrirmos lições, valores e nos colocarmos no lugar e dizer: meu Deus, o que eu faria? Que assim seja com a graça do Pai. Mas hoje, então, nós queremos observar ainda alguns princípios, valores da palavra de Deus. Eu quero começar, meus queridos irmãos, como já oramos, não é? Findando o louvor, eu quero começar fazendo a você uma pergunta. Você já ouviu essa expressão aqui, ó? Comer o pão que o diabo amassou. Antes de você falar assim: misericórdia, pastor, sangue de Jesus tem poder, não é? Mas o que significa isso? Qual é a ideia, qual é a intenção, o propósito dessa frase? Quem sabe você já disse, não vou dizer que você já comeu, vou perguntar para você não responder, mas eu nunca comi o pão que o diabo amassou. Mas o que significa isso? É uma expressão que vem de fato trazer à luz a realidade do sofrimento. Sim, muitas vezes parece que estamos comendo o pão que o diabo amassou. E essa expressão é uma expressão antiga, brasileira, vamos dizer assim, popularidade brasileira, que provavelmente tem a sua origem aí, o intento de expressar a ideia do Gênesis, quando da queda de Adão e Eva por pecarem e desobedecerem a Deus, a sentença de Deus para Adão foi o quê? Agora, Adão, você comerás do suor do teu rosto, não é? Ou seja, a partir do teu esforço, do teu empenho, você vai ter que cavucar a terra, vai ter que arar a terra, vai ter que plantar, vai ter que fazer acontecer, vai ter dor nas costas, vai doer o joelho, vai cansar. É isso aí, sofrimento. Mas não que o trabalho é sofrimento, viver é um sofrimento, não é isso. Mas é que a realidade do sofrimento passou a ser ou fazer parte da humanidade a partir do pecado, a partir da queda da humanidade. Em Gênesis 3, você vai encontrar isso. E a ideia de que arar a terra, suor do corpo, para comer o pão, esse sofrimento, é a ideia de que agora distante de Deus, alienado de Deus, esse pão, na verdade, que vai alimentar, é como se fosse o próprio pão do inimigo, daquele que de fato o usurpou, tentou usurpar a Deus,
e enganar o homem e a mulher, e assim o fez, não é? Através da serpente, enfim. Mas a bem da verdade, queridos, é que esta expressão, comer o pão que o diabo amassou, realmente expressa sofrimento, luta, angústias, não é? Às vezes, há adversidade, provações. E quando a gente pensa nisso, ninguém melhor na Bíblia, além do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um homem de dores, o servo sofredor, sofreu muito, apanhou muito, meu Deus, foi muito perseguido, muito abalado, sofreu, quase que comeu o pão que o diabo amassou, talvez até literalmente, né? Porque Satanás tentou ele diversas vezes, e até achou que estava ganhando, mas é óbvio que Jesus venceu o inimigo, venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou, depois de morrer na cruz. Mas além de Jesus, qual o personagem que mais nos expressa a ideia do sofrimento, e com muitas angústias, a ponto de a gente pensar, meu Deus, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas? Qual o personagem que te vem à mente? Quem será? Jó. Então hoje a pergunta, e se fosse você, vai ser respondida no lugar de Jó. E se fosse você no lugar de Jó? Se fosse nós no lugar deste homem que, olha, é como se tivesse comido o pão que o diabo amassou. Sofreu, hein? Misericórdia, esse homem sofreu. E eu quero te chamar à leitura, queridos, a partir do capítulo 1 deste livro que traz o seu nome. Nós não sabemos quem de fato é o seu autor, embora carrega o nome do personagem principal, e também até mesmo a data, o contexto em que foi escrito, nós não temos certeza, há suposições de que se deu a escrita deste livro poucos séculos antes de Jesus, ou propriamente Moisés foi quem o escreveu. Há suposições até de que foi o rei Salomão quem o escreveu, por se tratar de um poema, de uma poesia, na verdade, muito bem elaborada. Mas a verdade é que o livro de Jó são fatos reais, se tratam de fatos reais, de um personagem real, de uma história real que aconteceu. Ao contrário de quem acha, de quem já ouviu dizer que se trata de mitologia, que se trata apenas de uma filosofia, saiba que não, é um fato real, é um livro histórico, e é um personagem real, e nós precisamos aprender, e podemos aprender muito com Jó. Bom, no capítulo 1, a partir do versículo 1, nós temos escrito assim. Aliás, quando a gente fala de sofrimento, de provações, e quando a Bíblia nos traz à luz este homem Jó, nós podemos entender que este homem, ele foi um homem singular na Bíblia. Como, por exemplo, nós podemos entender, ele teve uma prioridade. O texto começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Isso expressa a sua prioridade. O texto poderia começar dizendo sobre as suas posses, sobre o que ele tinha, sobre aquilo que ele havia adquirido, sobre a sua riqueza, grandeza, que vai dizer depois, mas não, o texto começa dizendo acerca da sua prioridade. Qual era a sua prioridade? Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nós vemos aqui integridade, retidão, temor a Deus e santidade. Santidade, este homem era carregado de uma piedade. Ele tinha como prioridade a glória de Deus, a honra a Deus, exaltar o Senhor. Já começar dizendo que este homem era um homem que tinha uma vida ilibada, como diz assim, um caráter ilibado, ou seja, nada que o desabone,
mas um homem de confiança, um homem íntegro, reto, um homem de temor ao Senhor. Mas me chama a atenção, queridos, eu preciso falar isso, porque olha só, você pode ser uma pessoa íntegra, você pode ser uma pessoa de retidão, você até pode ser uma pessoa temente a Deus, mas se você não se desviar do mal, talvez não faça sentido você ser temente a Deus, você ser íntegro, você ter retidão. Você pode ser íntegro nos seus relacionamentos, nos seus compromissos, você pode sim, de fato, temer a Deus, e nós temos muitas pessoas neste mundo, nesta cidade, que temem a Deus e não tem nada a ver com a igreja. São pessoas que não estão na realidade da igreja, não fazem parte do nosso convívio, não são membros na igreja, não são nem batizadas, mas são muito tementes a Deus. É possível? Sim, é possível. Nós vemos um exemplo de Cornélio em Atos capítulo 10, quando era um centurião romano, não tinha nada a ver com o judaísmo, não tinha nada a ver com o povo de Deus, mas Deus se revela a Pedro, o apóstolo Pedro, e diz: Pedro, vai pregar o evangelho para Cornélio, porque ele é um homem temente a Deus. Olha que interessante. Então, o que eu quero considerar aqui? Temor a Deus muitas vezes não significa tudo. Temer a Deus, sabe, ter um respeito profundo, ter um vislumbre, uma contemplação profunda de quem Ele é, da pessoa de Deus, às vezes não é suficiente. É preciso sim você declarar e expressar isso, desviando-se do mal, vivendo uma vida reta, vivendo uma vida íntegra, vivendo uma vida de santidade. Jó era essa pessoa, e é como se isso fosse uma prioridade na sua vida. Primeiro Deus, primeiro a relação com Deus, mas o texto continua dizendo: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, prioridade, porque ele tem Deus em primeiro lugar, a sua relação com o Senhor. E olha que bênção, o texto não diz que ele teve 7 filhos e 3 filhas, mas diz que nasceram-lhe. É como se ele foi agraciado, abençoado com 7 filhos e 7 filhas. E é como se realmente o texto dissesse: olha, primeiro Deus, depois a família, prioridade. Interessante isso, queridos. Eu nunca havia pensado nisso, mas hoje lendo, meditando, buscando ao Senhor algo para falarmos aqui, me saltou aos olhos essa verdade. Jó era um homem de prioridade. Primeiro Deus, depois a família. E que bênção, né, queridos? 7 homens, 3 mulheres, meu Deus! Hoje, isso chega a ser assustador às vezes, que haja cadeiras, às vezes não tem nem espaço na casa, por uma mesa tão grande, para comportar 10 filhos, a esposa e o marido, os pais. Mas naquela época, queridos, ter 7 filhos, 7 homens, 7 cabras macho, para ajudar o pai na lavoura, no trabalho, para cuidar, administrar, dos seus bens, da sua empresa, das coisas da família, isso era bênção demais. Mas não bastasse 7 homens, Deus presenteou Jó com 3 mulheres, para dar aquele equilíbrio, meus irmãos, diante de tanta brutalidade, diante de tanta força. Veio 3 mulheres, talvez com ternura, com brandura, com doçura, para dar o equilíbrio. Olha que benção. Tem irmãs aí, mulheres? Estou te honrando, te abençoando, viu, irmã? Que Deus te dê essa capacidade, essa singularidade de ternura, de brandura, de doçura, para dar equilíbrio. E você, homem, seja um homem capaz, de postura, que de fato cumpra o seu propósito. Mas, brincadeiras à parte, meus queridos, Jó tinha prioridade, tinha Deus em primeiro lugar, tinha uma família abençoada, abastada. Meu Deus, que grande bênção. Mas não só isso, nós vemos aí no versículo 2, ou melhor dizendo, no versículo 3, que era um homem próspero. Havia uma prosperidade absurda para ele, naquela época. E a prosperidade na época era medida através de quantidade de animais que possuía, gados. Quantos gados você tem? Eu tenho 1000 cabeças. Não, Jó tinha quantos? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos,
500 juntas de bois e 500 jumentas. Eita cabra! Tinha cabra? Não tinha cabra, tinha ovelha. Mas era um homem próspero, tinha dinheiro, era rico, era abençoadíssimo. Quem sabe uma vida invejável por muitos. O texto vai dizer que ele tinha também muitíssima gente a seu serviço. A empresa era grande, a demanda era grande. Afinal de contas, quantas mil cabeças de gado, de animais para cuidar, para tratar, para abater, fazer o giro, o mercado acontecer. Sim, ele precisava de muita gente debaixo da sua autoridade, da sua responsabilidade, para fazer acontecer o negócio. Assim era Jó. Mas não somente tinha muita riqueza, ou muita gente a seu serviço, como também era um homem considerado de poder. De poder. O texto diz que ele era o maior de todos os do Oriente. E Oriente não é um país. Oriente é toda uma região que envolve vários países. Ou seja, este homem era invejado. Quem sabe um exemplo? Era um homem que tinha os olhos fitos nele, porque era um homem temente a Deus, íntegro, reto, justo, próspero, de uma família abençoada e de uma prosperidade incomparável. Aí você fala, meu Deus, que 100%. A pergunta é, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é a história de Jó, como você sabe. Canções, filmes, novelas, poemas, poesias, frases de caminhão. Tanta coisa a gente vê acerca da história de Jó, sabendo que realmente a história dele retrata uma virada de chave na sua existência que lhe custou muito, muito caro. Muito caro. Você sabe, por exemplo, que capítulo 1 vai nos dizer que Jó sofreu acusações do diabo. Satanás é a palavra que designa o diabo. Satanás acusou Jó diante de Deus. E eu quero te lembrar que Romanos capítulo 8, não lembro se é o versículo 33 ou 34, que vai dizer que não há acusação nenhuma contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Pregamos isso no domingo na série Incertezas. Vale a pena rever, ler o texto. Mas a gente vê que Satanás está diante de Deus acusando Jó e dizendo, ei, Deus, sabe por que Jó te honra, é íntegro, teme ao Senhor? Sabe por quê? Porque ele é abençoado, porque você tem cercado ele de bênçãos, você tem cercado Jó como se fosse numa bolha de bênçãos. Tira as bênçãos dele, para ver se ele continua temendo ao Senhor. E aí Deus fala, bem, faz o seguinte, você pode tocar naquilo que lhe pertence, só não toca na vida dele. E aí, Satanás recebe a liberdade, recebe a palavra de Deus e recebe o desígnio de Deus para fazer alguma coisa. E aqui eu quero ressaltar algo. Satanás como uma criatura, ele não tem autoridade e autonomia por si só para fazer qualquer coisa. Ele faz somente aquilo que Deus permite. Porque Satanás, até mesmo Satanás, se submete à vontade de Deus. O texto é complexo. Há um paradoxo aqui. Um homem justo, reto, íntegro, próspero diante de Deus, na bênção de Deus, mas sofre acusações, coisas que nem sequer Jó talvez poderia saber. Mas há um pleito, há um julgamento, há uma acusação
contra ele, espiritual, ele não está vendo, não contempla. O fato é que sobrevém-lhe e ele passa por situações que não foram causadas por suas consequências, por erros seus, por algo que ele plantou e agora está colhendo. Mas são situações que lhe sobreveio justamente para provar a sua fé, para provar o seu temor, a sua integridade, a sua retidão a Deus. Coisas difíceis acontecem com pessoas boas, justamente para nos provar, ainda mais com filhos e filhas de Deus, que estão nessa jornada de busca da sua presença e da sua vontade. O que acontece com Jó? A primeira coisa que acontece com Jó é que ele perdeu tudo o que tinha. Capítulo 1, versículo 13 e 17, vai dizer que, no desenrolar dos fatos, 4 notícias ele recebe. A primeira é de que parte dos seus animais morreram, e os servos desses animais também morreram. A segunda notícia, por exemplo, a primeira está lá no versículo 14 e no versículo 15, que diz: de repente os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Um homem chega até Jó e diz: olha, aconteceu o pior, vieram os inimigos e roubaram tudo, levaram tudo, e agora mataram os servos que cuidavam desses animais, só eu escapei para trazer a notícia. Segunda notícia, vem no versículo 16, que diz: enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, destruindo todos eles, só eu consegui escapar para trazer notícia. Mais um mensageiro que vem e diz: ei, algo ruim aconteceu, ei, o pior aconteceu, Jó. Aí no versículo 17 nós temos um terceiro mensageiro trazendo uma terceira notícia, que diz: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio de espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Jó está recebendo bombardeios da vida, rasteiras da vida. É como que num ringue está sendo nocauteado, está perdendo as forças, porque é uma notícia atrás da outra, está perdendo tudo que tem, está da riqueza para a pobreza. Este homem perde tudo o que tinha. E quantos de nós já passamos por situações semelhantes a ponto de perder tudo que tinha? Eu quem diga, com a minha família no passado, antes até mesmo do casamento, de constituir a minha própria família, já passei por isso, de ver os meus pais sofrendo, porque perderam tudo. A empresa foi por água abaixo, acabou o dinheiro, acabou o cliente, acabou recursos, e agora, o que fazer? Começar do zero. Mas como se enxergar nisso? Diante do fracasso, quem sabe? Não é fácil não, meus irmãos. E Jó nos ensina, porque ele perdeu tudo que tinha, mas não só isso, a perda também dele foi em relação aos seus filhos, e ele perdeu todos os seus filhos. 7 homens, 3 mulheres, meu Deus. Perder um filho é pior do que passar fome nessa vida, meus queridos. Não falo por experiência, mas a gente acompanha pessoas, irmãos, que já passaram por isso. A angústia é cruel. Agora, quem dirá, meus irmãos, perder toda a sua descendência? Jovens que estão começando a vida, que se foram. Este homem tinha tudo para desistir, para jogar a toalha, para de fato fugir da realidade, porque ele perdeu tudo que tinha, seus recursos, seu dinheiro, sua empresa,
seus funcionários, tudo se foi. E não bastasse isso, também os seus filhos, porque o texto vai dizer, no versículo 18, quando chega outro mensageiro, e diz, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, esse de repente que nos assalta quando está tudo bem. E diz o texto, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, e bateu contra os 4 cantos da casa, ele caiu sobre os jovens, e eles morreram. O mensageiro diz, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Meu Deus do céu. Talvez Jó pudesse ter dito, e você ainda sobreviveu, infeliz. Você me dá uma notícia dessa? 10 filhos que se foram numa só tragédia. Este homem está desolado, destruído por dentro, porque perdeu tudo que tinha e perdeu todos os seus filhos. Mas não só isso, a tragédia continua, porque além de ter perdido tudo que tinha e todos os seus filhos, ou seja, ele está, como que dizer, sem rumo, sem direção, ainda lhe sobrevém uma terrível enfermidade. Está registrado no capítulo 2, versos 7 e 8, quando o texto diz que depois de Satanás ainda chegar mais uma vez diante de Deus e falar assim, sabe por que Jó, ele é fiel e íntegro ao Senhor? Porque ele tem saúde. Toca na ferida, toca no corpo dele, você vai ver. E Deus permite. E aí, lhe vem uma enfermidade cruel. No versículo 7 diz, então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com muitos tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Talvez uma lepra, úlceras, não sabemos o que é, mas era terrível, cruel, estava assolando o corpo de Jó, a ponto de os seus amigos depois, quando o encontrarem, a Bíblia dizer que não o reconheceram, porque ele estava desfigurado. Perdeu tudo que tinha, perdeu todos os seus filhos, e agora a sua integridade física está dilacerada. Mas não somente isso, ele teve também a incompreensão de sua esposa, a sua fiel escudeira, a sua companheira, a melhor aliada, a pessoa mais confiável da sua vida. É incompreensível com ele a ponto de dizer, Jó, diante de tudo isso, você ainda continua íntegro? Amaldiçoa teu Deus e morre. Meu Deus, essa mulher, ao dizer isso, ela está blasfemando contra Deus. Ela está dizendo, eu não quero saber mais de Deus, eu não quero mais saber dessa vida, e não quero mais saber de você. É quase que dizer isso. Nós sabemos que há uma restauração depois, ele tem mais 7 filhos e 3 filhas, quando Deus restaura a sua sorte, e provavelmente nós entendemos que seja com a mesma mulher, o texto não diz, mas aqui, ela demonstra uma total incompreensão com aquele que precisaria tão somente de compreensão de alguém, para dizer, Jó, eu não sei porque está passando por isso, mas eu estou contigo. Ele teve o abandono da sua esposa, não somente isso, mas também teve as acusações de seus amigos, que ao ficarem sabendo da sua história, dos seus acontecimentos, saíram 3 amigos, cada um de uma terra diferente, para estar com ele, a fim de consolá-lo, a fim de condoer-se com ele, e ao avistá-lo, choraram, e a Bíblia vai dizer, queridos, no capítulo 2 ainda, no finalzinho do capítulo 2, que estes amigos sentaram-se com Jó 7 dias e 7 noites, sem abrir a boca, sem dizer nada. Oh, meu Deus do céu, como é bom o silêncio, meus irmãos, porque quando estes amigos abriram a boca, aí acabou tudo. Diante do sofrimento, da dor, das perdas, das angústias deste homem, estes homens estavam calados e sofrendo e chorando junto com eles, calados, sem dizer nada. Mas a partir do momento que abriram a boca para tentar compreender, ou tentar interpretar tudo, ou tentar dar uma solução para Jó, acabou o silêncio,
acabou a paz. Porque do capítulo 4 ao capítulo 37 do livro, vão ser diálogos, discussões teológicas, filosóficas, sabe? Sobre o sofrimento, qual a razão do sofrimento, por que está sofrendo, e muitas vezes estes amigos diziam: Jó, você está em pecado, Jó, você fez alguma coisa, você deve ter feito alguma coisa, não é possível, Deus está pesando a mão sobre você, olha aí que incompreensão, acusações dos seus amigos. Jó se viu sozinho, na solidão, isolado, só ele e Deus. Sabe, queridos, é importante fazer esses levantamentos, para a gente entender o depois, porque diante de tudo isso, e aqui eu quero ser rápido nas aplicações, diante de tudo isso, Jó nos ensina uma fidelidade negociável, uma fidelidade negociável, porque a Bíblia vai dizer, no capítulo 1, versículo 21, em tudo isso, Jó não pecou. Meu Deus do céu, teria tudo para xingar, para reclamar, para acusar Deus, mas o texto vai dizer, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Este homem, volto a dizer, ele não pecou, ele não plantou alguma coisa e agora está colhendo mal. A Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Como que vem tudo isso? A vida dá uma invertida e uma rasteira, e agora para se levantar, na dor, no sofrimento, em nenhum momento a Bíblia diz que Jó pecou. A Bíblia não diz que ele era santo e que não pecava, mas que nessa situação toda, ele não se viu entregue à tentação de pecar, de falar contra Deus, de acusar Deus. Sabe quando a gente questiona Deus, como se querendo colocar Ele na parede, como se nós tivéssemos autonomia e autoridade e liberdade para isso, e não temos, e dizer: Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? É quase que dizer: quem o Senhor pensa que é para fazer isso comigo? Quantos de nós que já oramos assim? Quantos de nós que já tentamos expressar isso a Deus e dizer: Deus, por quê? Como se nós fôssemos autor da nossa vida, como se nós estivéssemos no controle das coisas, e não estamos, porque Ele está, Ele se assenta no trono, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele sabe de todas as coisas. Jó não pecou, não atribuiu Deus a falta alguma, mas também vai dizer, no capítulo 2, versículo 10, quando, diante da incompreensão da sua esposa, de dizer: amaldiçoa Deus e morre, Jó, é só isso que você pode fazer, você não tem mais nada. Ele diz, o texto diz, em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios, foi um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Satanás teve o intento de acusar Jó diante de Deus e dizer: tira tudo dele, acaba com a vida dele, e eu quero ver se ele vai continuar fiel, se ele vai continuar justo, se ele vai continuar íntegro e reto diante de ti. Toca no corpo dele, traz doença, traz enfermidade, sim, traz um mal sobre a vida dele, quero ver se ele vai continuar assim. Olha o que a Bíblia diz: Jó não amaldiçoou Deus, Jó não pecou, poderia ter feito, mas não fez, queridos. Isto é uma lição para nós, porque diante da dor, diante do sofrimento, e às vezes é tão pequeno, às vezes é tão pouco, como dizem, não é? E já está até velho já esse jargão, mas basta uma topada na cama com o dedinho do pé, que sou crente, não posso falar, não posso pensar, misericórdia, me perdoe, Senhor. Jó nos ensina uma fidelidade negociável. Não é a falta de alguma coisa, não é a perda de alguma coisa que vai me fazer blasfemar contra Deus, que vai me fazer, sabe, desobedecer a Deus e fugir dos planos de Deus, não é. Porque Jó tinha prioridade. Mas não somente isso, Jó nos ensina uma adoração insubstituível. Porque
diante das perdas, perdeu tudo, perdeu todos os seus filhos, o texto vai dizer que ele declara: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Ou seja, o que eu vou levar dessa vida? O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, que fé é essa? Que adoração é essa? Insubstituível, porque não é a ausência de algo, não é a destruição de alguma coisa que vai, de fato, motivar a falta de adoração, ou também não é a presença de coisas, de bens, de pessoas na nossa vida que vai nos motivar a adorar. Jó está nos ensinando uma adoração verdadeira, insubstituível, de verdade, adoração fiel, diante das dores, do sofrimento. Não é fácil, você sabe disso, porque quantas vezes a gente deixa de vir na igreja, às vezes, porque as coisas apertaram um pouquinho, não vou na igreja, está começando a dar errado, não oro mais, está desanimado, não vou ler mais a Bíblia. Para quê? Porque eu leio, eu busco, e as coisas não dão certo. Meu Deus, isso é uma adoração muito fajuta, é uma fé muito medíocre, porque Jó nos ensina a verdadeira adoração. Não importa o que eu tenho, Senhor, não importa aonde estou, o Senhor continua sendo a minha prioridade, o Senhor é tudo que eu tenho, a minha vida está em Tuas mãos, eu nu saí do ventre da minha mãe, e se preciso for eu volto para lá assim, aliás, nu saí do ventre, e nu vou voltar para o pó. Mas Jó nos ensina também uma dependência incompreensível, porque ele vai dizer, queridos, aqui a referência está errada, na verdade, é o capítulo 2, versículo 10, quando diante da incompreensão da sua esposa, ele dá uma resposta dizendo: mulher, você está ficando doida, você blasfemou contra Deus, você jogou a toalha, nós temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Meu Deus, se isso não for uma dependência incompreensível, queridos, e Deus nos chama a essa dependência, diante da dor, do sofrimento, das provações e adversidades, só nos resta depender de Deus. As coisas fogem do nosso controle, não é? O que fazer? Dependa de Deus, confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Jó nos ensina também, meus queridos, uma esperança inabalável. E aqui, diante dos diálogos, discussões com seus amigos, que melhor teria sido ficar quieto, já se deparou com gente assim? Você não precisa de uma palavra, você sabe o que você está vivendo, você sabe o que você está enfrentando, mas chega um abençoado, uma abençoada e fala o que não deve, tenta te dar uma solução, tenta dar uma salvação para você e não precisa. Ou talvez você mesmo já, diante da dor de alguém, falou algo impensado, poderia ter segurado. A gente fica às vezes angustiado por dentro, tentando ajudar a pessoa, e às vezes falamos coisas que não devem, tentamos solucionar o caso da pessoa, trazer uma salvação, e não precisamos. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o que nós precisamos é estar junto, é abraçar, é acolher, é amar. Jó nos ensina uma esperança inabalável, porque diante das acusações dos seus amigos, as suas defesas, ainda que às vezes expressando o coração rasgado, dilacerado diante de Deus, sim, sendo sensato, leia o livro de Jó que você vai ver, Jó sendo verdadeiro, transparente diante de Deus, a ponto de desejar a morte, falar isso para Deus, falar isso para os seus amigos. Mas ele nos ensina uma esperança inabalável, ao declarar: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará
sobre a terra, porque diante da dor, do sofrimento, das perdas irreparáveis, Jó ainda tem uma esperança de uma salvação, de uma redenção, porque este homem não olha para as coisas terrenas, ele olha para as coisas celestiais, porque este homem não está preso às coisas deste mundo, este homem está conectado e está bem fundamentado nas coisas celestiais, nas promessas celestiais. Portanto, não é as adversidades, as provações, as dores que vão lhe abalar, mas sim, ao contrário disso, a sua esperança de que o rei virá, o rei será exaltado, Deus sim vai se levantar, e nós sabemos que aqui, este Redentor é Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Redentor. E é como se Jó já vislumbrasse o nosso Cristo Redentor, mesmo sem saber, mas ele confiava que Deus estava com ele, e haveria de dar a última palavra, e ainda que não fosse nessa terra, nessa vida, palavra eterna, vida eterna, meus irmãos, uma esperança inabalável. Mas também Jó nos ensina uma confiança indestrutível, porque no capítulo 42, verso 2, e aqui Jó está dando uma resposta a Deus, depois que o próprio Deus começa a falar com Jó. Os seus 4 amigos, são 3 que vão visitá-lo, chora com ele, fala besteira, dali um pouco vem o 4º amigo, mais jovem, que também fala algumas coisas que parecem ser legais, boas, são construtivas, edificantes, mas ainda assim é incompreensível em relação a Jó. Depois dos 4 falarem, depois desse discurso, desse diálogo, desse debate teológico, filosófico sobre o sofrimento, aí Deus se revela, e a Bíblia diz que ele fala com Jó através de um redemoinho. Eu não tenho noção do que seja isso, mas eu entendo que Deus, como se fez um reboliço na vida de Jó, para alinhar a vida de Jó, o coração de Jó, para de fato se revelar verdadeiramente, para que este homem conheça e confie indestrutivelmente no seu Deus, como o próprio Jó vai declarar: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó tinha uma confiança inabalável nas promessas de Deus. Oh meu Deus, como a gente perde de vista as promessas de Deus quando o sofrimento vem. É ou não é? Como a gente perde de vista o que Deus falou quando a gente está diante de uma porta fechada, de um diagnóstico médico que abala nossas estruturas, diante de um relacionamento frustrado. Como a gente esquece das promessas divinas por conta dos desafios da vida, meus irmãos. A gente precisa aprender com Jó a termos uma confiança indestrutível. Se Deus falou, vai acontecer. A promessa dele é eterna, ele é fiel às suas promessas, ele é fiel àquilo que ele falou, e Jó tem isso bem guardado, seguro na sua mente, no seu coração. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem está falando isso? Um homem que perdeu tudo que tinha, um homem que perdeu a sua família, um homem que está perdendo a sua vida, está declarando uma fé e uma confiança indestrutível. Nós precisamos aprender com Jó a termos um vislumbre indescritível. E eu quero encerrar com isso aqui, porque no versículo 5 do mesmo capítulo, ele ainda falando com Deus, depois que Deus se revela a ele, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes você se pergunta: por que eu sofro? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta desilusão com essa vida? Deixa eu dizer uma coisa para você: você não captou ainda? Deus está se revelando a você, Deus está se mostrando a você, Deus está escancarando o caminho dele para você, está te trazendo para um nível de profundidade, de intimidade, de confiança, de fé, de integridade,
Deus está fazendo você enxergar a vida e as coisas tal como elas são. Deus está te trazendo para o centro da vontade dEle, dizendo: ei, é para mim que você tem que olhar, é em mim que você tem que confiar, é sobre mim que você tem que pensar. Não é o seu diagnóstico, não é o não que você recebeu, não é a porta fechada, não é a conta zerada ou negativa, não é. É eu que você tem que ver ao vislumbre indescritível, porque Jó, diante da dor, da perda, meu Deus do céu, é como se ele tivesse encontrado a verdadeira vida, o sentido da vida. Satanás perdeu feio, porque um homem, tal como nós, provou ser possível, ser fiel até o último minuto, ser fiel, e ter um vislumbre indescritível. Aqui nós entendemos tranquilamente que Jó se converteu verdadeiramente, totalmente, de fato, ao Senhor, ao dizer: meu Deus, a minha vida não tem sentido sem o Senhor. Agora, diante de tudo que eu passei, eu consigo entender, tem a ver contigo. E pode até ser que ser íntegro, ser reto e temer a Deus e se desviar do mal, pode até ser que se tornasse uma religiosidade. Mas agora, Senhor, faz sentido a intimidade com o Senhor, a vida contigo, porque na minha desgraça, na minha pobreza, nas minhas perdas, eu estou sendo sustentado pelo teu amor, estou sendo alicerçado na paz interior que vem do Senhor, eu estou sendo refrigerado pela tua palavra eterna e de vida, que vem me alimentar, eu estou sendo sustentado pelo Senhor. É isso. Só te conheci de ouvir, mas agora meus olhos se abriram, eu vejo o Senhor e eu não enxergo mais nada. É a cruz de Jesus, é a salvação, é a graça, é o perdão, é o favor de Deus. É isso que Jó nos ensina, um vislumbre indescritível. Fiquemos em pé, meus irmãos, diante do sofrimento, das provações da vida. O que nós precisamos fazer? É como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, versículo 18, precisamos entender isso, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Jó viveu isso, na pele, profundamente. O que você está passando, o que você está enfrentando, não é para te destruir, já disse isso uma vez, aqui, é para te edificar. Deus está provando você, Deus está forjando você, Deus está se revelando a você. Você não tem respostas, às vezes não tem razões, e nem queira ter, apenas se entregue, se lance no vislumbre indescritível da presença, do socorro, do favor dele sobre você, sobre você. A glória que há de ser revelada, pode nem ser aqui, mas saiba, que é uma promessa fiel, de um Deus fiel, de que haveremos de receber a glória em Cristo Jesus, quando Ele voltar, ou quando Ele nos chamar. Seja como for, aprendamos aqui a viver na sua presença, e custe o que custar, não importa o que venhamos enfrentar, estejamos convictos de que Ele nos sustenta, nos guarda, está no controle de tudo. Feche seus olhos, Pai. Enquanto os intercessores vêm à frente, oremos ao Senhor. Pai, te louvamos e te exaltamos.
Sabemos, Senhor, que muitas coisas nos reservam nessa existência, difíceis de lidar, de compreender, de encarar. Ah, meu Deus, como nos falta entendimento, força, energia. E quantos, ó Deus, que diante das provações vem o melhor caminho, que não é o melhor, apenas de desistir, de olhar para trás, de te abandonar, de blasfemar contra ti, ou até mesmo, Senhor, de intentar contra a própria vida. Meu Deus, eu quero pedir a sua misericórdia sobre nós. Que o Senhor venha se revelar, Deus, tão presente, tão real, como nunca antes. Que nessas horas de dor, de angústia, possamos encontrar mesmo no Senhor um refúgio seguro. Oh Deus, um socorro bem presente. Sim, Senhor. E entender que do teu trono emana rios de vida que nos limpam, nos lavam, nos sustentam. E nos dão mantimento, força, coragem, ousadia para persistirmos e continuarmos, Pai. Isso não é utopia, isso não é filosofia, isso é promessa divina, isso é palavra eterna, isso é, Senhor, a sua revelação. Ah, Deus, vem nos sustentar, vem nos socorrer. Nós nos rendemos, ó Pai, diante de Ti, nos rendemos, Senhor, à Tua vontade, à Tua presença, no nome de Jesus. Queridos, nós vamos cantar uma canção e que sirva de oração para o nosso coração, e que você que está na campanha e quer receber oração, continuar buscando ao Senhor sobre algo, vem à frente, nós vamos orar por você e com você. Mas também, se à luz dessa palavra você entende também que deve se posicionar ou se render ao Senhor diante de tudo que você está passando, eu quero te dar a liberdade e o chamado para vir à frente também. Quero te abraçar, quero orar com você e te abençoar no nome de Jesus. Enquanto cantamos essa canção, vamos orar. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim.
que você não consegue dizer nada senão somente: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, eu me lanço. Eis-me aqui, Senhor. Sabe de uma coisa? É isso que Deus espera de você. É a sua entrega. É o lançar-se. Pai, nós queremos sim lançar diante de Ti toda a nossa ansiedade, como diz a Tua palavra, porque o Senhor tem cuidado de nós. Oh Deus, que o Senhor possa reverter toda essa dor, angústia. Sim, Pai, numa glória eterna que há de vir, num vislumbre. Sim, Pai, e como não entender que vai valer a pena, que fará todo sentido, porque não é o fim, não é. O Senhor ainda tem um desfecho, assim como foi na vida de Jó. O Senhor restaurou, o Senhor restituiu, o Senhor trouxe um novo tempo, um refrigério. Sim, Pai, há de chegar esse tempo, e que o Senhor possa mesmo se revelar, Pai, tão provedor e tão bom na vida do meu irmão, da minha irmã, trazendo refrigério, trazendo, Senhor Deus amado, a restauração necessária. Ah, Pai, quem sabe até surpreendendo aquilo que esperava, a expectativa, mas é no tempo do Senhor, é do jeito do Senhor, é para o Teu louvor, é para a Tua glória. Pai, no nome de Jesus, nós apenas dizemos: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Aos Teus pés, Senhor. Oh Deus, traz-nos paz, traz-nos segurança, traz-nos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, estenda suas mãos, quero te abençoar. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as consolações, o abraço, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, nessa circunstância, na sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz, em nome de Jesus.